Eu tenho 1 hora, né? E... Não, a gente não está te ouvindo, viu, Vera? O presidente pode iniciar. Abre o microfone, né? Ainda estou abrindo no lugar errado. Rodrigo, se você conseguir mais ou menos uns 50 minutos, aí a gente abre também para o pessoal fazer perguntas. Tá bom. Mais ou menos isso. Tá, joia. Combinado. Então, já estou liberada aqui para compartilhar a tela, né? Não, deixa eu só fazer uma entradinha. Ah, tá bom, claro. E aí a Andréia te chama para liberar. Espera aí. Tá, joia. Da sua 1 hora ainda vou engolir um pouquinho. Espera aí. Não tem problema. Boa noite a todos. Sou Vera Baldo, presidente motivadora do Rotary Clube de Santos, Ponta da Praia, ano rotário 2020-2021. Hoje teremos uma reunião conjunta com o Rotary Clube Satélite de Santos, Ponta da Praia, Grupo Frila, trazendo a palestra Educação Financeira com Drica Risse, assessora de investimentos financeiros, a quem, em nome de todos os presentes, dou as boas-vindas. Bruno, você, como presidente do Grupo Frila, se quiser falar alguma coisa, esteja à vontade. Obrigado, Vera. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Drica. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu espero que seja bem proveitoso para todo mundo, assim como vai ser para mim, porque eu sei que investimento é um tema delicado para todo mundo, ainda mais falando um pouco mais do básico, né? Uma coisa que deveríamos, mas não aprendemos na escola nem na faculdade. Então, acho que vai fazer bem para todo mundo. Então, prazerzaço receber você aqui, Drica. Obrigada, Bruno. E você sabe que tem uma coincidência muito grande. Quando eu vi o nome assim, Bruno Palma, eu tenho um colega, né, que trabalhou comigo em banco, inclusive trabalhou comigo no início da corretora, que chama exatamente Bruno Palma. Olha só, provavelmente ele já sabe mais investimento do que eu. Aí quando eu vi, quando você entrou sem câmera, né, daí eu pensei, gente, como assim? Que mundo pequeno, o Bruno tá aqui. Aí abriu e falou, não é o Bruno que eu conheço, mas é engraçado, né, ter o nome e o sobrenome igual. Eu não tinha conhecido o outro Bruno Palma ainda. Mas muito bem-vindo, Drica. Obrigada. Peço à diretora de protocolo, Andréia Duenas, que apresente os recados e o currículo da palestrante. Boa noite, companheiros. Estamos ao vivo na plataforma Zoom e Facebook do Grupo Frila. Peço que registre a presença de cada um no chat. Curtam, compartilhem e comentem. Após a palestra, as perguntas poderão ser feitas na plataforma Zoom, utilizando a mão virtual do sistema, e escritas no chat do Facebook. Os microfones serão fechados para que tenhamos uma reunião confortável. Sejam bem-vindos ao nosso clube. Vou falar agora o currículo da nossa palestrante. Drica Risse, a palestrante é sócia gestora da SHS Investimentos, está há mais de 2 décadas no mercado financeiro, iniciou sua carreira no Banco Itaú Personnalité como gerente, private, durante 10 anos. O motivo de saída do banco foi justamente para criar seu próprio escritório de assessoria financeira e oferecer produtos de qualidade para os clientes. Há 13 anos no mercado, a SHS é um dos escritórios pioneiros de São José dos Campos e um dos mais bem avaliados de toda a XP. Com o tema Educação Financeira, a palavra é sua, Drica Risse. Nossa, gente, que honra! Obrigada! Estou me sentindo muito importante aqui com vocês. Vamos lá, então. Todo mundo vendo a minha tela? Sim. Hoje a gente vai falar, então, um pouquinho, né, sobre inteligência financeira. Eu até gosto de falar, né, é muito comum nós ouvirmos sobre educação financeira, muito mais comum, né? Eu sempre gosto de trazer o tema como inteligência financeira, porque educação é aquela coisa que a gente aprende na escola, né? Aprende na faculdade, aprende com os livros.
Só que muita gente aprende isso na escola, nos cursos, nos livros, né? A educação financeira, mas e aí? Não coloca na prática, não consegue fazer efetivamente com que isso faça sentido na vida e realmente colocar na prática. Então, a inteligência financeira, ela vai muito além do que a educação financeira, porque aí é como você raciocina em relação ao dinheiro, como que você toma suas decisões em relação aos seus investimentos. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Eu vi que vocês têm, né, o protocolo de perguntas depois, se esse for o melhor para vocês, tudo bem, eu sempre deixo as pessoas à vontade, se quiser perguntar no meio, porque às vezes vai esquecer se chegar no final, para mim não tem problema, então se tiver alguma pergunta no meio, em algum slide, eu sempre pergunto, né, se está tudo bem, alguém tem alguma dúvida, podem me perguntar no meio do nosso bate-papo aqui, que eu respondo na hora, tá bom? Bom, eu ia falar um pouquinho de mim, mas vocês já estão com o meu currículo aí, então já fui apresentada, né? Essa é a nossa empresa, estamos aí há 13 anos aqui em São José dos Campos. Hoje temos também uma mesa de produtos que é bastante pioneiro dentro da corretora XP, que é hoje a maior corretora independente aí do país. Então, a gente tem, o Marcos faz parte aí dessa mesa, né? A mesa de assessores, cada assessor tem uma responsabilidade específica para que a gente possa melhor atender toda a nossa a gama de clientes, tá? Então, é uma honra muito grande estar aqui. Há cerca de 2 anos e meio, mais ou menos, a gente começou mais esse trabalho forte de palestrar, de fazer cursos, de ensinar mesmo como a pessoa pode olhar melhor para o seu dinheiro, como que ela pode cuidar melhor dos seus investimentos. Porque o trabalho de assessoria é montar uma carteira de investimentos. Já a educação financeira, a inteligência financeira vai muito além disso, né? Então, a gente já faz esse trabalho aí de palestras, há cerca de uns 3 anos de palestras, de cursos, para que a gente possa disseminar mais esse conhecimento. A gente percebe que a grande dificuldade das pessoas é de ter o conhecimento para poder tomar as melhores decisões, e é por isso que a gente faz esse trabalho, por isso que eu estou aqui hoje também. Bom, aí eu já quero começar com uma frase aqui para vocês, né? A inteligência financeira é constituída por 4 habilidades: a capacidade de entender números, as estratégias de investimentos, o mercado e as leis. Por que que a capacidade de entender números e estratégias de investimentos estão em destaque? Porque é sobre isso que a gente vai falar na noite de hoje. Até porque é isso que está nas nossas mãos. O como é a minha capacidade de administrar o meu dinheiro e quais são as estratégias que eu tomo para investimento. Porque, de fato, o mercado e as leis não estão nas nossas mãos. O mercado muda a todo momento, as leis podem mudar a todo momento, e para que o investidor não seja aquela pessoa de falar assim, mas a culpa é do governo, mas a culpa é da crise, mas a culpa é do mercado, mas a culpa é de alguém que não minha, eu sempre digo que a capacidade de entender números e a estratégia de investimentos está nas suas mãos. E se você tiver esse controle, com certeza você vai conseguir passar por qualquer crise que venha, por qualquer problema de governo que a gente venha enfrentar. Até porque essa que nós estamos enfrentando não é a primeira e certamente não será a última, em tratando-se aí de Brasil, né? E aí, vamos começar então fazendo alguns questionamentos, né? Sabe por que que o brasileiro tem tanta dificuldade em administrar o dinheiro? Porque alguns itens. O primeiro, não domina os seus próprios números. O que é dominar os seus próprios números? O brasileiro não conhece os seus números. Se você pergunta assim, exatamente quanto entra na sua conta? Qual receita que você tem todo mês? Qual o salário pro labore? Quanto entra na sua conta? Quanto sai da sua conta? Você faz esse acompanhamento? Se eu perguntasse hoje, 16 de junho, quanto exatamente tem na sua conta bancária nesse instante? Quando eu fazia palestras presenciais, eu falava, levanta a mão quem sabe exatamente quanto você tem na sua conta bancária hoje. Normalmente eram pouquíssimas as pessoas que levantavam, porque não é cultural, não é costumeiro você acompanhar os seus números. Então, se você não os domina, obviamente, é uma dificuldade administrá-los. O planejamento dos números não são de acordo com os seus sonhos e objetivos. Então, eu fiz o meu planejamento financeiro, eu fiz o meu planejamento de investimentos. Ok, mas eles estão de acordo com os seus sonhos e os seus objetivos? Você confrontou os dois?
Porque não adianta você falar que você tem um sonho a realizar, um objetivo a concretizar, quero chegar em tal idade com tantos R$ 1.000 investidos, ou quero chegar em tal idade com uma casa ou com algo para os meus filhos. Se você não dividir esse bolo em fatias e vir lá do futuro até o seu momento presente, a grande tendência de você não conseguir atingir os seus objetivos e os seus sonhos é muito grande. Então, é preciso planejar e planejar os números de acordo com os sonhos e objetivos. O como você vai fazer isso. E porque não conhece os principais indicadores econômicos. Então, como que eu vou administrar o meu dinheiro se eu não sei quanto que é os juros do Brasil? Ah, não sei. Quanto que está o dólar? Ah, eu não preciso, eu não viajo para o exterior, para que eu preciso saber do dólar? E a bolsa? Você tem acompanhado a bolsa, mas eu não aplico em ações, eu acho que é muito risco. Então, se eu tenho essa dificuldade de acompanhar os principais indicadores de mercado, eu não tenho como administrar o meu dinheiro, eu não tenho como ter ideia a quantas anda o meu dinheiro. Ah, o dinheiro está investido, mas ele está rendendo bem? Qual a base que você tem para dizer que está rendendo bem? Não pode ser de um achismo seu. Ah, eu acho que o justo é que eu ganhe X% ao mês. Não. Você tem que ter ideia de como anda o mercado, de quais são os principais indicadores econômicos, porque senão você não consegue nem ter comparativo se o seu investimento está rendendo bem ou está rendendo mal. E os principais, né, indicadores econômicos são esses que eu meio que já adiantei. A taxa Selic, que acabou de sair uma notícia hoje do aumento da taxa, que até ontem era 3,5%, aumentou 0,75%, e hoje nós temos uma taxa de juros de 4,25% ao ano. Lembrando que há cerca de 4, 5 anos atrás, essa taxa era 14%. Há cerca de 5 meses atrás, 4 meses atrás, ela era 2%. Então, veja, ela saiu de 14%, foi parar numa mínima de 2%, e agora ela já está 4,25%. Nós vivemos nesse país. Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade do Brasil. Como que eu faço para acompanhar isso? Só se eu tiver de olho no mercado a todo momento. Se eu tiver esse acompanhamento muito próximo. O Ibovespa, também fechamento de hoje, quase 130 mil pontos. Lembrando que ano passado, antes de crise, nós estávamos com uma bolsa na casa batendo lá os 120 mil pontos, que era até então o histórico. Dos 120 mil pontos, em fevereiro, março e abril, ela caiu mais de 50%, chegou a bater 58 mil pontos. E ela já está em 130 mil. Drica, como que eu faço para acompanhar isso? Precisa justamente dessa palavrinha, estar sempre num acompanhamento constante. Pode ser por você ou pode ser contando com uma assessoria. Com uma assessoria sempre vai ter um profissional para estar te ajudando. Mas veja o como que só em tão pouco tempo, que aqui eu não estou falando de 10, 20 anos, eu estou falando de poucos anos para a taxa Selic, a mudança que nós tivemos, para ir para o Ibovespa, eu estou falando de mudanças que nós tivemos em menos de 1 ano e meio, pico que ela chegou, o buraco que ela foi e o quanto que ela se recuperou. Esses acompanhamentos são primordiais para que você possa administrar corretamente o seu dinheiro e os seus investimentos. E o dólar, que fechou hoje na casa dos R$ 5,05. Lembrando também que há muito pouco tempo atrás ele estava lá nos R$ 3,50. Tinha gente que falava para mim, não, ele está muito caro, eu vou fazer uma viagem e o dólar está muito caro. Olha, que a tendência é de alta de dólar. Não, imagina, mas já está R$ 3,50. Ele chegou a bater R$ 6. Agora voltou para os R$ 5. Então, dólar é outra coisa que é importante de acompanhar. Se eu faço planejamentos de viagem, principalmente, se eu costumo fazer viagens internacionais ou se eu compro produtos internacionais, o dólar é algo que você tem que fazer reservas sempre, a todo momento. Eu sempre falo, ó, dá para comprar um pouquinho todo mês? Aquele dinheiro que você investe, um pouquinho todo mês de dólar, é o ideal, porque é uma moeda flutuante e a gente nunca vai saber se ele está barato ou se ele está caro, porque qual é o comparativo? A gente já teve um dólar há décadas atrás de 1 para 1, R$1 para $1. Aí ela chega a R$6. Qual que é essa relação de caro e barato? A relação de caro e barato é a situação atual econômica do nosso país. Então, o ideal é que você sempre vá comprando a moeda aos poucos. Até aqui, tudo bem? Então, seguimos. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença, então, né, do que é investir e o que é poupar.
bem rapidamente, né? Poupar, basicamente, é quando você guarda o dinheiro. Então, é você pegar o dinheiro e guardar. Sabe por que tem o porquinho aqui? Porque muita gente ainda coloca na poupança, muita gente ainda coloca num cofre dentro de casa, né? Muita gente ainda deixa em conta corrente. Mas por que você tem esse dinheiro em conta corrente? Não, pelo menos eu não sei mexer com investimento, então já estou deixando aqui na conta corrente, pelo menos eu fico vendo. Isso é guardar. Você está poupando, você não está investindo. Por quê? Porque o sinônimo de investir é muito diferente. Investir é quando você aplica criteriosamente o seu dinheiro. Então, sabe todas essas mudanças de mercado que eu falei? Você está acompanhando essas mudanças de mercado, você acompanha os produtos de qualidade, vai atrás das melhores rentabilidades, entende o que é cada produto de acordo com o seu perfil de investidor. Isso é investir. Se você está deixando na poupança, você não está investindo. Se você tem uma reserva na sua casa, você não está investindo, né? Investir é isso. Investir é fazer o seu dinheiro render o máximo possível dentro do seu perfil comparado aos indicadores econômicos. É fazer o seu dinheiro acompanhar o mínimo da taxa de inflação. Porque se o seu investimento não acompanha a inflação, significa que você está guardando um dinheiro e ainda assim perdendo o poder de compra, né? O que é perder o poder de compra? É eu pegar um celular. O celular custa R$1.000. Eu pego esse dinheiro, em vez de eu comprar o celular, eu invisto, mas eu não acompanho. Eu não sei quanto está rendendo. Não rende nem a inflação. Passa um ano, o celular foi corrigido apenas pela inflação e eu tenho uma aplicação que rende menos, o celular vai custar mais caro do que o que eu tenho de dinheiro que eu achava que estava investido. Então, eu vou ter que colocar mais dinheiro se eu quiser comprar a mesma coisa. Isso eu estou dando um exemplo de celular, mas isso vale para as grandes coisas, né? Principalmente para carros, para casas. Então, às vezes a pessoa acha que está fazendo investimento, e lembra do que eu falei lá no começo sobre acompanhar os números de acordo com os sonhos e objetivos? Aí chega o momento de um carro, chega um momento de um intercâmbio, uma viagem para os filhos, seja um momento de uma casa, e a pessoa não tem o dinheiro que ela imaginou que tinha, porque o investimento foi feito de maneira errada. Então, é muito importante entender esse conceito do que é investir. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. O dinheiro sem a inteligência financeira desaparece rapidamente. Então, assim, não adianta eu ser uma pessoa que eu consigo gerar dinheiro. Eu pego muitas pessoas no meu escritório que, nossa, Drica, você não tem ideia quanto dinheiro que eu fiz nessa vida. Mas quando você vai ver, o que tem acumulado? O que tem realmente guardado? O que dá para a gente trabalhar daqui para frente? É muito pouco. Então, o dinheiro sem a inteligência financeira, ó, ele desaparece. Então, não basta saber fazer dinheiro. Tem que saber também como que eu administro esse dinheiro, como que eu invisto esse dinheiro ao meu favor. E aí eu vou trazer para vocês 4 pilares básicos da inteligência financeira. Quero dizer que não vou trazer absolutamente nenhuma novidade, nem bala de prata, né? O fato é, se isso fosse tão básico, nós não teríamos 70% das famílias brasileiras endividadas, menos de 2% do investidor aplica em ações, e ainda nós temos tantos trilhões de reais aplicados em poupança. Então, esses números são números que me levam a acreditar que a gente ainda precisa falar muito sobre os pilares da inteligência financeira, né? O primeiro pilar, não gaste tudo que você ganha, né? Por quê? Se você costuma gastar tudo que ganha, o mais provável é que um aumento do dinheiro disponível resulte apenas num aumento de despesa. Sabe aquela história assim? Não, eu vou começar a fazer investimento assim? Não, eu já vou começar a fazer quando sobrar um dinheiro. Não vai sobrar, né? Se você já começa com esse conceito, ele não vai sobrar. Ah, não, eu vou começar a fazer investimento quando meu salário aumentar, ou quando meu faturamento aumentar, ou quando não sei o que aumentar, eu vou fazer. Não vai. Porque se você não consegue fazer hoje, com o que você tem hoje, a gente está falando de percentual. Se você não fizer um percentual do que você ganha hoje,
eu posso te garantir que quando você tiver um aumento, você não vai fazer. Você vai tratar rapidamente de colocar mais boletos para dentro da sua casa. E você vai tratar de gastar esse dinheiro. Quem nunca passou por essa situação, né? De repente estar esperando um aumento, está esperando um faturamento maior, ele vir, isso acontecer e passar 3, 4 meses você fala assim, gente, não é possível. Cadê aquele aumento? Não é possível, não está sobrando dinheiro. Mas até 3, 4 meses atrás eu não tinha isso de aumento, não ganhava isso. Né? Como que a gente ouve falar sobre isso com tanta frequência? Por conta disso. Então, se costuma gastar tudo que ganha, o mais provável é que, mesmo que aumente alguma coisa, você vai também aumentar a sua despesa. Então, economizar é um hábito, né? É princípio de tudo, eliminar gasto desnecessário e ter prazer em pagar o seu fundo de liberdade em primeiro lugar. Porque investimento não deixa de ser um fundo de liberdade. Quando você tem dinheiro, quando você tem investimento, você está em busca da sua liberdade. Liberdade de escolha, de poder escolher onde você quer trabalhar, como você quer trabalhar, onde você quer ir, onde você quer morar, o que você quer fazer, tudo isso é liberdade. Né? Hoje a gente vê as pessoas presas, muitas vezes em trabalhos ou em lugares, moram em lugares que não querem morar, fazem coisas que não querem fazer, porque não tem essa liberdade financeira. Então, a liberdade ela tem que vir em primeiro lugar, não é do dinheiro que sobra, é sempre em primeiro lugar. Antes de você gastar com qualquer coisa, você precisa reservar uma parte para fazer o seu investimento. Segundo pilar, invista seu dinheiro criteriosamente. O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, não importa o quanto eu tenho de investimento, o quanto hoje eu tenho disponível para investir. Comece e faça de maneira criteriosa. Analise os pontos que eu já falei lá atrás, né? O que é investir. Analise os acompanhamentos, as mudanças de mercado, as rentabilidades, os produtos de acordo com o seu perfil, né? Investir criteriosamente o dinheiro é isso, é você buscar um especialista, descobrir o tipo de investidor que você é, porque também não é aquela coisa assim, eu quero investir aqui porque o meu amigo falou que está indo bem. Mas quem é o seu amigo na sua vida financeira? Né? Qual o perfil dele? Não, a gente pensa muito parecido. Não, muitas vezes vocês têm vidas muito diferentes, objetivos diferentes. De novo, lembra de acompanhar os seus números de acordo com os seus sonhos e objetivos. Então, é importante que você entenda qual é o seu perfil. Dinheiro, pessoal, investimento, é algo muito pessoal. Não compare com a graminha do outro, porque você não sabe exatamente quais são os objetivos dele com aquele dinheiro, né? Quanto realmente ele está disposto a colocar de investimento todo mês ou, enfim, a cada tempo. Então, não compare. Investimento tem que ser algo muito particular. Saiba claramente quais são os seus planos e objetivos. Por que é importante isso? Porque hoje nós temos uma infinidade de produto no mercado. Desde o mais líquido, ou seja, aquele que você aplica e pode resgatar a qualquer momento, desde os produtos de 5, 6 anos, que você não pode mexer, os produtos de risco, que pode ter oscilação, como, por exemplo, quem estava na bolsa em março do ano passado chegou a perder 50%, dependendo do papel que estava, perdeu 60%. E se é um dinheiro que você precisa para uma emergência? Então, o dinheiro de emergência não pode estar em bolsa. Dinheiro de bolsa é dinheiro de longo prazo. Então, antes de você definir uma estratégia de investimento, entenda quais são os seus planos e objetivos com aquele dinheiro. Aliás, quando a gente vai atender um cliente, a primeira coisa que a gente pergunta é isso, né? Não tem fórmula pronta, porque as pessoas gostam de falar assim, Drica, se eu colocar um dinheiro aí, quanto mais ou menos está rendendo? Eu falo assim, olha, por enquanto, a gente ainda não é quitanda, não. Sabe? Hoje o que tá bom é a banana. Olha, freguês, hoje o que tá bom é o abacaxi que tá aqui docinho. Não dá para a gente fazer isso, né? A gente precisa analisar o perfil de cada um, o plano e objetivo de cada um para poder oferecer o melhor produto. Alguém levantou a mão? Pode falar. Acho que não, Drica. Acho que é o Brás que entrou
E ele Ah, deve é? ter encostado, é. Ah, então tá bom. Então, beleza. Então, continuamos. Decida começar e trace metas. Porque sabe aquela coisa assim, eu preciso fazer investimento, eu sei que eu preciso, mas olha, eu vou ver quando que eu posso começar. Já deu ruim. Quando posso começar? Não, decida começar hoje. Eu sei que eu tenho que guardar aí pelo menos 10, 20% da minha receita. Não dá para eu fazer isso, mas dá para guardar 5% e aí traçar metas, né? Dá para começa e trace metas. Aonde você quer chegar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Até onde você vai chegar quando você estiver guardando 10, 20%, né? O importante é traçar metas. E aí, um outro pilar, nosso terceiro pilar, mantenha os seus recursos em segurança. Infelizmente, a principal razão pela qual a maioria das pessoas não é rica é pelo pavor de perder. Vencedores não têm medo de perder. Voltamos novamente às histórias, né? Meu dinheiro tá todo na poupança. Por quê? Porque eu preciso ter segurança. Meu dinheiro tá na conta corrente. Meu dinheiro eu pus tudo na previdência privada. Meu dinheiro... Então, tudo isso é o pavor da perda, né? Pavor da perda. Quando você tem o pavor da perda, você perde grandes oportunidades no mercado. E aí, quando eu falo em manter a segurança, é você investir naquilo que você conhece, entende os riscos, eles são claros, não são incertos. Sabe essas coisas de essas várias pirâmides que aparecem por aí, esses vários contos, né, da carochinha que aparece aí, olha, eu vou te pagar 3% ao mês garantido. Aí, se você é uma pessoa que não tem ideia nem de quanto está a taxa de juros do nosso país, de como anda a bolsa, para você, legal, 3%, eu acho que é legal. Mas você não tem ideia, não, isso é impossível. Né? Ninguém vai te pagar 3% ao mês de algo que não tenha risco, porque isso não existe. Se a gente está numa taxa de juros de 4,25%. E por que as pessoas continuam caindo nesses golpes frequentemente? Vira e mexe, cai gente no nosso escritório que caiu em golpes assim. E pessoas inteligentes, pessoas estudadas. Por quê? Porque não tem ideia de onde está aplicando. Porque não conhece os riscos, eles não são claros, eles são incertos, e a pessoa se deixa levar pelo canto da sereia, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que conhecer os principais indicadores econômicos. Na hora de fazer investimento, saber que todo o dinheiro que você mandar tem que ser para o seu CPF, para a sua conta. Precisa fazer uma TED para terceiro? Sai fora, é furado, eu posso te garantir. Eu estou nesse mercado desde 2000, são 21 anos trabalhando com isso. Então, assim, eu posso te garantir que é furado, né? Tenham cuidado com isso. Transferência de investimento é sempre para o seu CPF, não pode ser para nome de terceiro, mesmo que seja empresa. Isso não existe. Entendam onde vocês estão investindo, né? Muita gente tem medo de investir na bolsa, e aí quando você vai ver, está fazendo contrato com as pessoas aí para ganhar a taxa fixa por mês, sem segurança, com risco. Não existe isso. O mercado financeiro sempre vai ter um certo risco, porque não tem como você fugir do risco. Nem se você tiver dinheiro dentro da sua casa, você ainda corre o risco de alguém te roubar. Não tem como você fugir 100% do risco. O que dá é para você minimizar o risco o máximo possível de acordo com o seu perfil. O quanto você está disposto a correr de risco, do mínimo ao máximo. E isso dentro do mercado financeiro de maneira legalizada e corretinha. E o último, esteja em constante planejamento. Olha só, todos os que acumularam grandes fortunas tiveram primeiro sonhos, esperanças, vontades, desejos e planos. Não adianta eu querer só fazer... Por que você faz investimento? Porque eu preciso ter um dinheiro lá guardado. Tá bom. Bom, perto de 70% dos brasileiros endividados, você já está na frente de uns milhões de pessoas aí. Mas se você já tem a prática de investir, por que não investir corretamente? Por que não definir objetivos e planos com esse dinheiro? Mesmo que sejam de longo prazo. Né? Quanto esse dinheiro tem que me render por ano? Quanto eu quero ter daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos? E fazer esse planejamento constante. Imagina, quem fez um planejamento? Quem começou uma carteira de investimentos em janeiro de 2020, a gente já teve que mudar essa carteira no mínimo umas 3 ou 4 vezes.
por tudo que nós passamos em coisa de 1 ano e meio. Né? Agora, imagina a pessoa que está lá sentadinha na mesma posição desde então. Beleza. Quem aplicou em ações em janeiro e não saiu, está lá quietinha, pelo menos eu recuperei. Eu ouço as pessoas falar, pelo menos eu recuperei uma parte. Mas certamente deixou muita oportunidade na mesa. Deixou muita oportunidade passar. Tomem cuidado com isso, né? Tenham planos com o dinheiro de vocês para que de acordo com esses planos, de acordo com esses objetivos, você consiga traçar metas para os seus investimentos. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, eu vou entrar um pouquinho agora só para apresentar alguns tipos de produtos para vocês, tá? Só para vocês, eu não sei como que a gente tem aqui, se já tem algumas pessoas que investem ou ainda não. Então, eu vou trazer só um pouquinho de como que são os produtos principais do mercado, tá? Começando aí do mais conservador, que é o renda fixa. Eu trouxe aqui um produto de renda fixa que a gente tem, um dos fundos, dentre tantos que a gente tem. E aí, aqui, o que eu vejo, né? Eu vejo que é um fundo bastante linear. Se vocês olharem aqui, eu estou trazendo uma tabela desde 2017, mensal. Se você olhar aqui todos os meses, você vê que é um produto que fica sempre ali no 0,5, 0,30, 0,40. Por que caiu muito do meio do ano passado para cá? Por conta da queda da taxa Selic. Então, a gente teve uma queda muito brusca, obviamente, esse percentual cai porque é um fundo que acompanha a nossa taxa de juros. Aí você olha aqui, ele tem 1% de rentabilidade no ano, isso até maio, tá? Aqui eu não estou trazendo o fechamento de junho ainda, até porque a gente ainda está com o mês andando. Então, aqui é só até maio. E em 12 meses, 2,40, tá? Esse é um produto renda fixa, é o produto mais conservador que a gente pode ter aí no mercado. O produto renda fixa, ele é de uma maneira bem linear, tá? Depois do renda fixa, eu tenho um produto que chama multimercado. O que é o multimercado? Ele sai um pouquinho do mais conservador ali, que é o renda fixa, mas ele também não vai ainda para aquele produto mais arrojado, mais agressivo, que seria o produto de ações. Então, ele fica no meio do caminho. E aí, o que a gente repara aqui? Ele já tem uma certa volatilidade. Então, a gente pega, por exemplo, o mês de abril desse ano, ele deu negativo, 1%. No mês de maio, ele subiu quase 3%. Então, percebe a diferença daquele fundo renda fixa, que é bem linearzinho? Então, esse ele já pode ter alguma volatilidade no meio do caminho, o que faz com que, na rentabilidade acumulada, também faça diferença. Então, eu estava lá com renda fixa, que no ano estava 2%, 1%, e em 12 meses estava 2,8%, aqui eu tenho 3,6% no ano e quase 9% em 12 meses. Então, é um produto para você buscar uma rentabilidade um pouco melhor, porém, você tem que ter a ciência que você pode ter alguma volatilidade. Ele não vai ser sempre aquela história, né? Tem gente que fala assim, eu prefiro ganhar pouquinho, mas sempre ganhar. Então, o multimercado pode ser que em algum momento, como no mês de abril, por exemplo, você ia olhar sua conta no final de março e no final de abril e você ia ter menos dinheiro, porque, obviamente, ele caiu. Mas aí, em maio, ele já recupera. Só que tem gente que não tem esse estômago. Quando vê o dinheiro cair, fala, nossa, mas como assim? Eu deixo o dinheiro lá e eu olho no mês e ele está rendendo menos. Lembra de você se conhecer enquanto investidor? Qual é o seu objetivo? Quanto que você está disposto a correr de risco ou não? Isso é muito importante que vocês saibam. E aí eu vou para outra categoria, né? Categoria que é mais fortes emoções. Eu já entro no mercado de ações. E aí, o que eu vejo aqui no mercado de ações? Olha que loucura. Fevereiro e março do ano passado, tem um produto que caiu 5%. No mês seguinte, ele caiu 13%. Então, eu estou falando que em 2 meses, esse fundo caiu quase 20%. E aí, será que eu tenho estômago para isso? Porque depois eu tive aí alguns meses de junho, julho, que eles subiram 5%. Abril, na verdade, ele já tinha subido 9%. Então, ele tem aquela volatilidade muito mais forte. Percebem a diferença do renda fixa, do multimercado e quando eu vou para as ações? São produtos bem diferentes em termos de volatilidade, em termos de risco. E aí, na rentabilidade, isso também faz diferença.
né? Então, eu vou lá para um 12 meses de 26%. Lembrando que o renda fixa estava na casa dos 2,5%, o multimercado estava na casa dos 8,5%, e aqui a gente vem para umas ações que já está na casa dos 26,5%. Então, são produtos que são bem diferentes e sofrem essa volatilidade. Drica, e aí o que eu faço? Como que eu faço para escolher o melhor produto, né? Onde que eu coloco, afinal, o meu dinheiro? O segredo é a diversificação. Então, a gente nunca sugere que você coloque tudo numa renda fixa, ou tudo no mercado de ações, ou tudo no multimercado. Não, vamos diversificar, dá para você aproveitar um pouquinho de cada mercado, se for o seu perfil também ter um pouquinho de ações, ter um pouquinho de multimercado. Ah, não, meu perfil é conservador. Você também não precisa colocar só no fundo de renda fixa. A gente tem outros produtos. É que aqui, se eu fosse apresentar todos os produtos, eu precisaria de umas 3 horas só falando de produto. Então, dá para você diversificar também só em renda fixa. Mas o importante é vocês trabalharem essa diversificação. Não, aquele velha história da vovó, né? De não colocar todos os ovos numa mesma cesta, vale para o investimento. E essa é a praticidade de você estar numa plataforma como a XP, né? Porque aí a pessoa fala assim, então eu não vou colocar meu dinheiro todo na XP. Mas os produtos não são XP, né? São produtos de diversas casas de investimento. Então, você consegue diversificar o seu capital tendo apenas uma conta de investimento, para também não precisar ficar acompanhando diversas contas, tá? E aí eu trouxe para vocês terem uma ideia de como que funciona um comparativo de banco com um comparativo das nossas carteiras. Aqui é uma carteira real, tá? Que a gente comparou, que tinha lá produtos do Itaú, por exemplo. E aí a gente vê aqui, né? O importante, eu quero que vocês se atentem à segunda linha. A primeira linha é rentabilidade, a segunda, onde está escrito indexador, é o percentual de CDI. Então, vejam que é uma carteira que é muito comum nas carteiras bancárias, que são carteiras que rendem abaixo do CDI, ou seja, abaixo da mínima taxa, da taxa básica de juros, ela rende abaixo desse mínimo, o que é muito ruim para o investidor. A gente tem que buscar, no mínimo, que renda acima da taxa Selic, para que você ande sempre acima dos juros, sempre acima da inflação. Então, aqui eu tenho uma carteira comparada com alguns produtos, por exemplo, do Itaú. Aí, dentro desse mesmo perfil, a gente traz alguns produtos da XP. Aí, olha a diferença, ó. Tava lá 80% de CDI, 115% de CDI, 290% de CDI, 400% do CDI, 340, um CDB pré-fixado de 150% de CDI. Então, essa é uma rentabilidade que o investidor, no mínimo, merece. E nos bancos é muito difícil vocês terem isso. Muito difícil, tá? Você ter algum produto que renda acima do CDI. E aqui eu estou falando basicamente só de renda fixa, com exceção aqui do Ibiúna, que é um multimercado. Os outros produtos são produtos de renda fixa e que rendem bem acima do CDI. E aí, quando eu faço uma carteira comparativa, eu tenho isso daqui, olha. Aqui é um exemplo, tá? Então, eu pego lá uma carteira base de banco em 12 meses, deu 4%. A nossa deu 12%. Em 24 meses, deu 10% a do banco, deu 24% a nossa. Em 36 meses, deu 18% do banco, 37% a nossa. Isso é muito comum nós pegarmos todos os dias, né? Então, o cliente tem uma carteira de investimento no banco, ele fala, eu queria conhecer um pouquinho mais da XP, quero saber como funciona. Então, manda para nós como que está a sua carteira hoje, quais são os produtos, onde que você está aplicando, que a gente vai colocar no nosso sistema de produtos e vai te mostrar esse comparativo. Olha, hoje a sua carteira está rendendo tanto, mas aqui com a gente poderia render tanto. E aí não tem nem poder de convencimento, né? É matemática mesmo, matemática não erra, o número não erra, né? E aí, até aqui de produtos, dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou indo rapidinho para ver se eu consigo cumprir meu tempo aqui, já estou acabando. Se quiser, a gente deixa para o final, né? E aí, só falar um pouquinho para vocês. Bruno, levantou a mão? Pode falar. Não está conseguindo ativar o fone.
Drica, não sei se você ainda vai falar, se você não vai falar de propósito, se for, desculpa, mas eu já invisto há um tempo em criptomoedas, mais especificamente em altcoins. Uhum. Tirando o óbvio, falando de volatilidade, de ser um mercado muito estável, e também dos lados tanto positivos quanto negativos, que é o fato de ser 24 horas, 7 dias por semana, qual que é a sua opinião? E eu queria entender o quanto a XP se mete nessa história também. Bom, é assim, eu sempre digo que o importante é que você coloque o menor percentual do seu capital sempre no alto risco, tá? Então, Bitcoin hoje as criptomoedas é um produto dos mais arrojados do mercado. Então, assim, não põe nunca. Não, coloca um pequeno percentual. E, principalmente, sabe o pensamento mesmo que tem que ser? Qual é aquele dinheiro que se você dormir e acordar e ele não mais existir, não fará diferença na sua vida. Esse dinheiro você coloca no alto risco. Então, é um dinheiro que é uma parte, sabe quando eu falei da diversificação? Um pedacinho dessa pizza de diversificação, preferencialmente a menor parte, independente da idade, independente do patrimônio, a menor parte é a que você leva para o maior risco, tá? E a XP se mete muito pouco. A gente tem já alguns produtos, a gente já tem alguns fundos. A XP há uns anos, acho que cerca de uns 2 anos atrás, ela abriu uma corretora de criptomoeda, mas rapidamente fechou, porque ainda não estava mesmo regulamentado, né, pela Receita, pelo Banco Central, nem nada disso. Então, a gente não teve mais essa movimentação. E hoje a gente tem alguns produtos, sim, moedas digitais, fundos de investimento, aí a gente tem que analisar com cuidado lá com o nosso assessor de produtos, mas a gente tem alguns produtos que trabalham com isso na questão de fundos principalmente, tá? Perfeito. Mais alguém? E eu não ia falar mesmo, tá, Bruno? Então foi bom você perguntar. E outra coisa, né? O que é o grande... Deixa eu achar a palavra certa. Acho que é risco mesmo, né? O grande risco é que, assim, a criptomoeda não para de aparecer novas moedas. E no meio desses emaranhados é onde vem os golpes, né? Então, não é aquela coisa assim, nenhuma presta. Não, tanto que tem players do mercado que falam sobre criptomoeda, a XP tem produtos de criptomoeda, enfim. Porém, tem que tomar cuidado, por quê? Porque é muito, mas muito mais fácil de você cair nos contos de sereia por aí, né? Tanto que, algum tempo atrás, a gente pegou diversos casos aqui em São José, mas diversos, né? A pessoa acordava e falava assim, vou lançar uma moeda digital. Eu pensava, meu Deus, mas não é possível, ou eu sou muito burra, né? Porque 2 décadas estudando e eu não sei fazer isso, ou a pessoa é muito gênio. E aí, aqui na cidade, a gente teve alguns burburinhos, então tem que só tomar cuidado para não entrar em furada nesse sentido. Tem que saber bem onde está aplicando, qual é a corretora, como que está a movimentação, qual é mesmo essa moeda, de onde vem, quem lançou, isso que tem que ter bastante cuidado. Por isso que a criptomoeda ainda é tão assustadora para muita gente, porque tem muitos golpes por aí utilizando dela, tá? Bom, e aí, falar um pouquinho para a gente finalizar, então, quem é o assessor de investimentos, né? Que é o papel do Marcos. É um profissional certificado pela CVM, pela Ancor, que são os órgãos que regulamentam a nossa profissão, especialista e não generalista, que essa é a grande diferença. Eu, como ex-bancária, sei bem como é a vida do gerente bancário, né? A gente tem 377 metas, então o mesmo gerente que tem que vender um seguro, um cartão de crédito, emprestar dinheiro, pagar um cheque sem fundo é o que vai falar do seu investimento. Ou vai chamar um consultor de alguma outra cidade que nunca te viu, não tem ideia de quem você é. Então, o nosso papel é ser o especialista, cuidar apenas do investimento, entender um por um qual é a sua realidade, qual é a sua necessidade em termos de investimento, qual é o seu objetivo com o dinheiro e encontrar os melhores produtos, né? É o profissional que te auxilia na escolha dos melhores produtos de acordo com o seu perfil. Hoje, quando você abre uma corretora, você vai ver as inúmeras opções que você tem de produtos. Se você escolhe só conservador, tem um monte. Se você escolhe moderado, tem um monte.
Então, hoje a gente tem um assessor dentro da nossa mesa, que é o Bian, que é um assessor de produtos, é um assessor exclusivo para olhar todos os nossos produtos disponíveis e o que mais se encaixa no perfil de cada cliente e o como esses produtos estão performando ou se não estão performando, como a gente faz para mudar e melhorar a rentabilidade, tá? Se atualiza diariamente sobre o mercado e as tendências, sem deixar passar nada batido, então é muito importante que vocês saibam disso, a gente está sempre ligado ao mercado o tempo inteiro, porque todas as notícias acabam refletindo nas carteiras de investimentos, então é um profissional que está sempre de olho no mercado o tempo inteiro. E principalmente a imparcialidade, né? Então nós não temos nenhum tipo de comissão, sabe, gerente quando vende algum produto que tem algumas comissões dentro de banco e são comissões altas, nós não temos isso, nós crescemos à medida que o cliente vai crescendo, o cliente não paga nada para a gente, então o investidor que abre uma conta na XP sozinho, ou se ele abrir uma conta na XP e tiver a gente como assessoria para ele em termos de custo, não muda nada, ele pode contar com a nossa assessoria absolutamente com custo zero, porque nós recebemos da XP dos produtos que a gente distribui e a gente vai recebendo à medida que o cliente tem crescimento. Então, essa imparcialidade de não ter aquela coisa, vou te oferecer um produto que está na minha meta ou que é a campanha do mês, né? São as coisas que a gente mais ouve dentro de banco. Dentro da XP, isso não existe, tá? A montagem de carteira, as sugestões de carteira é feita de maneira bastante personalizada. E é até por isso que a gente fala que nós somos especialistas em cuidar, né? Porque todo mundo tem a sua saúde física, a sua saúde mental, espiritual e a sua saúde financeira. Então, nós somos meio que um médico da sua saúde financeira, né? Para cuidar da sua saúde financeira, para te ajudar na realização dos seus objetivos, para não deixar com que você, de repente, coloque tudo no risco ou que você não aproveite de oportunidades, por exemplo. Então, a gente funciona meio que como um médico mesmo da vida financeira do nosso cliente. E isso é importante que vocês saibam, porque quanto mais, quando você procura um assessor de investimentos, quanto mais informações você dá, melhor ele vai poder te ajudar. Porque assim como o médico, quando você vai no médico e você tem 3 dores, mas você só fala uma, ele vai te dar um diagnóstico. Se você vem com a gente e você fala parcialmente, né, dá umas escondidinhas num dinheiro aqui, ou fala de um investimento ali que você tem, mas você não fala, a gente não vai conseguir te ajudar de maneira parcial. Quanto mais informação você der, melhor vai ser esse nosso diagnóstico para a sua vida financeira, tá? E aí, algumas dificuldades que os investidores enfrentam, né? As faltas de opções, falta de informações de qualidade e falta de tempo. Quem que não enfrenta isso, né? Não é só o investidor, nós todos, né? E a falta de opção dentro de uma plataforma assim, são mais de 100 emissores, 60 gestores, 500 fundos, produtos diferenciados e de diversas economias. Então, a gente tem produtos que você pode aplicar na economia chinesa, na economia europeia, na economia americana, na bolsa americana. Enfim, a gente tem todo esse leque de mercado, não ficando preso apenas a Brasil. Temos acesso a todo o mercado e a todos os produtos de mercado, tá? A falta de informações de qualidade, muitas vezes o investidor reclama, eu não recebo informação de qualidade. Então, aqui a gente tem relatório o tempo inteiro, em tempo real, economista, estrategista dentro da nossa empresa, como eu disse, nós temos essa mesa de produto, temos um assessor de produtos que olha inteiramente para o cliente, inteiramente para os produtos. Então, falta de informação é uma coisa que o nosso cliente definitivamente não tem, porque a gente tem informação o tempo todo, em tempo real. E a falta de tempo. A falta de tempo, para isso que serve a assessoria, né? Então, a proximidade, esse relacionamento lado a lado com o investidor é o nosso papel enquanto assessor. É estar do seu lado, é caminhar do seu lado, é entender a sua realidade. E quando o nosso cliente fala, eu tenho uma meta disso, essa meta passa a ser a meta do assessor, passa a ser a nossa meta também, para que a gente possa ajudá-lo a conquistar esse objetivo. Algumas dicas, para quem quiser alguma dica de livro, eu trago alguns livros aqui, que vai desde os mais básicos, né, que é o Pai Rico, Pai Pobre, mas que eu sempre recomendo a leitura. Eu já li faz alguns anos, leia de novo, vai ter outros insights sobre psicologia do dinheiro, como que a gente age em relação ao dinheiro, como que a gente se comporta em relação ao dinheiro. A Lógica do Cisne Negro é um livro incrível.
rápido e devagar, duas formas de pensar, então não fala apenas de economia, mas fala também de maneiras ágeis que você pode pensar. Ganhou obra-prima no Financial Times, é assim um livro incrível para quem quer melhorar suas finanças, melhorar sua maneira de olhar para o dinheiro, para o patrimônio. Fora da Curva é um outro livro que traz grandes gestores que contam algumas besteiras, inclusive, que já fizeram na vida aí em relação ao dinheiro e como que eles saíram disso e como que eles olham hoje o mercado de investimento, como que eles administram o dinheiro deles. Além disso, informem-se de fontes seguras, isso é muito importante, sabe? No mercado a gente tem muito somebody love, né? Lembra da escolinha do professor Raimundo? Eu sei que aqui todo mundo lembra, né? Tinha aquele personagem, o somebody love. Então, é muito somebody love nessa internet, né? Então, tomem cuidado, uma pessoa bem informada transforma sua família, sua cidade, seu estado, seu país. Cuidado com as fontes onde vocês buscam informação, saibam as fontes, tá? No meu Instagram eu sempre falo sobre investimento, nosso site da SHS tem notícia, tem um blog, tem matéria o tempo inteiro. No nosso canal do YouTube, a gente tem vídeo toda semana vídeo novo, tanto de economia doméstica como de investimentos. A gente fez um vídeo, inclusive, de criptomoeda, para quem perguntou, sobre dólar, sobre bolsa, enfim. Procurem se informar de fontes seguras, porque falar, até papagaio fala. Então, quando você estiver assistindo um vídeo na internet, quando você estiver vendo uma reportagem, pesquise a fundo de onde é aquela fonte, quem é aquela pessoa que está te trazendo aquela informação, quem ela representa no mercado, o que ela já fez no mercado. Cuidado com tanta gente que se diz conhecedor do mercado, porque leu 1 ou 2 livros ou fez um curso e agora fala sobre o mercado financeiro e vai te ensinar a ficar rico. Cuidado, tá? E estudem, né? O dinheiro que você não tem está no conhecimento, o dinheiro que você não faz está no conhecimento que você não tem. Então, saiba disso. Se alguém tem mais dinheiro que você, ela tem um conhecimento que você ainda não tem. No mercado de investimentos, nós temos dentro da SHS o nosso curso do Zero à Bolsa de Valores. Então, quem quiser saber mais de produtos, nesse curso é abordado desde o mais básico do renda fixa até os produtos de ações. Nas últimas aulas é feito pregão ao vivo para que você acompanhe, para que, né, o nosso head da mesa de operações mostre como que funciona comprar, vender, como que faz esse tipo de coisa. Então, é um curso bastante completo. Se vocês tiverem interesse, falem com o Marcos depois que ele explica para vocês. É uma maneira do investidor também cuidar do seu próprio dinheiro, conhecer melhor dos produtos de mercado e assim conseguir fazer as escolhas mais assertivas, as escolhas mais corretas para o seu dinheiro. A independência financeira é para quem entende o que é constância e disciplina. Então, a independência financeira não se conquista da noite para o dia. Você precisa ser constante, um pouco todo mês, um pouco com sempre um percentual do seu capital, sempre pensando na independência financeira, no futuro, né? Abrindo mão de coisas no presente para realizar no futuro, e essa disciplina é o que vai fazer com que vocês conquistem a independência financeira. Tá bom? Eu agradeço. Isso era o que eu tinha para passar para vocês. Perguntas? Acho que eu consegui cumprir minha meta aqui, né, Vera? Então, agora quem Vera. tiver que fazer perguntas, pode levantar a mão que a gente vai, por aqui a gente vai observando e vamos fazendo direto para a Drica. Acho que o Pedro quer perguntar. E aqui as carinhas. Pode falar, Pedro. Pedro, tá? É minha paciente, ó, como que ela... Não está saindo, peraí. Tá sem Foi? microfone. Agora foi. Agora sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Vera pelo convite. Obrigado por você ter feito esse convite, que foi uma palestra extremamente produtiva e de muitas informações. Parabéns, Drica, também pelo conteúdo que foi passado. O que eu percebi é que eu não sei absolutamente nada sobre educação financeira, que é algo que deveria ser introduzido desde a época de adolescente, criança, que eu acho que é algo que é essencial e, como você falou, acaba mudando a vida de uma pessoa aí ao longo dos anos, justamente consistência. Então, se tivesse essas informações desde cedo, com certeza os jovens de hoje, lá na frente, na época de se aposentar, estariam uma situação muito mais confortável.
como você falou, não é exatamente uma pergunta, mas poder agradecer e dizer que, de fato, né, falta muita paciência para poder procurar, tendo em vista a quantidade de gente que se diz julgador e guru de como você ficar rico. Então, acho que falta realmente informações. Eu confesso que eu não conhecia essa questão de assessoria. Vou procurar já com relação a isso na semana que vem, começar a procurar me aprofundar sobre esse assunto. E também depois a gente conversa sobre a possibilidade de levar essa palestra para outros clubes, para o meu clube também, inclusive, porque é um assunto extremamente importante que, quanto mais essa informação for difundida, mais as pessoas que estão aí deixando de ganhar dinheiro vão começar a olhar sobre uma outra ótica, né? Então, parabéns pela palestra, parabéns aos companheiros que organizaram essa reunião. E é isso, depois a gente conversa sobre isso, tá bom, Drica? Obrigado. Obrigada, Pedro. E você sabe que é uma coisa que realmente a gente fala sempre, né, dessa importância de falar mais sobre isso e de maneira, assim, bater a real, né, que é o que a gente faz aqui porque a gente lidar com o investidor o tempo inteiro. Então, a gente não se intitula guru e nem fala que você vai ficar rico da noite para o dia, e nem fala vem aqui para esse produto que vai te enriquecer, e nem nada disso. Infelizmente, é isso que é o mais vendável no nosso Brasil, né? Então, a pessoa aparece lá e fala que vai fazer uma fortuna de dinheiro, é o mais vendável. Não é o que a gente faz, não é o que a gente acredita, né? Tudo que eu construí até hoje na minha vida foi com muito trabalho e com muita disciplina, com muita constância, não foi nada da noite para o dia. Então, é isso que a gente quer passar para todo mundo que passar por nós, seja como cliente, seja numa palestra, seja num curso, e até com esse objetivo, né, da gente falar isso o quanto antes, o quanto mais cedo possível. Eu tinha um sonho no meu coração de falar assim com famílias, sabe? E esse ano a gente começou também com um projeto que já está andando, eu já tenho um primeiro grupo de mentoria para quem aqui tem filhos pequenos ou sobrinhos, para quem também quer aprender um pouco mais sobre isso, a gente tem um programa de mentoria para isso, né? São encontros semanais em que a gente começa lá dos pais até chegar em módulos que a gente também coloca as crianças para falarem, as crianças para entenderem sobre dinheiro, sobre como administrar o dinheiro, sobre como entender o dinheiro da família, né? Hoje eu tenho 2 filhos, meus 2 filhos já têm a sua continha na XP, já fazem os primeiros de investimentos, porque foi uma cultura que a gente colocou. E é isso que eu acredito, quanto antes as pessoas souberem, quanto antes as crianças, os jovens entenderem, antes a gente vai conseguir ter grandes mudanças aí no nosso país em relação a isso, né? Mais alguém? Eu quero. Fala, Vera. Eu quero. Deixa eu perguntar uma coisa. Assim, eu também não tenho noção quase nenhuma dessa história de investimento, a gente fica com dinheiro no banco, isso, aquilo, mas a gente tem escutado falar muito em termos agora de fundo imobiliário também, né? O que vocês falam, o que vocês acham disso? Porque eu vejo pessoas, às vezes, comentando que está vendendo imóvel, que não vale mais a pena hoje investir no imóvel e investir no fundo imobiliário, entendeu? Eu só queria ter uma noçãozinha, né? É assim, tudo que nós acreditamos é sempre no equilíbrio. Então, quando alguém fala assim para mim, Drica, eu tenho um imóvel e eu estou querendo vender porque não compensa mais colocar no fundo imobiliário. Então, vamos lá. Quanto vale o imóvel, por quanto você vai vender, né? Para quando que você quer usar esse dinheiro, porque tudo tem que analisar caso a caso. Qual é a diferença do fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele te dá mais liquidez. Então, hoje, quando você tem uma casa ou um apartamento, porque era muito comum antigamente as pessoas, onde que eu invisto? Eu compro casa e alugo, compro apartamento e alugo, compro sala comercial e alugo. E, de repente, a pessoa tem um monte de imóvel, toda crise acaba tendo muito sofrimento, né? Essa crise, eu vejo as pessoas sofrerem muito com isso. Por quê? Porque as casas foram desocupadas, né? Porque os inquilinos não pagam, enfim. Então, uma fatia desse investimento ter em fundo imobiliário. Fundo imobiliário é você poder investir em shopping, em hospital, em construção de fábricas, em faculdades. São fundos
que você investe para você participar, né? Então, você compra cotas de participação daquele shopping, daquele hospital, daquela faculdade ou daquele empreendimento que vai ser feito. Você pode, sim, trocar o que você tem de imóvel pensando no fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário, ele te dá um dividendo todo mês, o que, teoricamente, a pessoa que tem imóvel recebe de aluguel. Então, você tem que fazer esse comparativo, ver o quanto esse fundo imobiliário vai te dar de dividendo. Porém, tem um pulinho do gato aí, né? Que as pessoas têm que tomar cuidado. O fundo imobiliário também sofre oscilação. Então, quando você tem uma casa alugada, ela vale, sei lá, 300 mil reais. Você não vai passar lá num dia e falar, nossa, sabia que sua casa agora vale 100 mil? Não, impossível. Até o mês passado valia 300. Como é que ela vale 100? Isso não acontece, né? No fundo imobiliário, pode acontecer. Porque ele é um fundo, ele é um produto também de movimentação e de liquidez de mercado. Então, em dezembro de 2009, os fundos imobiliários estavam no auge. Quando veio a crise, agora, janeiro, fevereiro, março de 2020, os fundos imobiliários derreteram, caíram muito. E quem achou que isso não acontecia, porque esse é o problema, a pessoa pensa que está investindo em algo que é seguro, como a casa dela, e não deixa de ser para longo prazo. No curto prazo, você pode olhar o seu patrimônio e você ter lá 100, 200 mil reais, e no outro mês você ter 30% a menos, 20% a menos, 10% a menos, porque isso pode acontecer. No longo prazo, é um ótimo investimento, porque ele te dá uma liquidez melhor e você pode diversificar melhor. Então, o dinheiro que você põe todo numa casa ou todo num apartamento, você pode ter 5, 10, 15 fundos imobiliários. Você diversificou seu risco, tem o dividendo mensal, que seria o seu aluguel da sua casa alugada, do seu apartamento alugado, e você ainda tem a valorização da cota quando ela acontecer, ou a desvalorização da cota num momento de crise. Então, tem que tomar cuidado, porque nós vimos pessoas que colocaram todo o dinheiro em fundo imobiliário achando que era, né, o dinheiro fácil do mundo, e depois entraram em pânico em fevereiro, março e abril. Então, só tomar cuidado e sempre lembrar da diversificação. Uma parte do capital eu posso colocar em fundo imobiliário? Sim, é muito interessante também. Tem dividendo, tem segurança, diversifica bem, entende qual é esse fundo imobiliário, entende qual é o mercado que você está entrando e saiba que pode ter alguma oscilação no curto prazo e você não pode se desesperar, porque senão você sai vendendo a preço de banana. Explicou? Expliquei? Sim, sim. Então, tá bom. Mais alguém? Lúcia? Pode falar. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Do que a Vera comentou. Uma dúvida que eu tenho quanto a fundo imobiliário também é o seguinte: eu dependo como uma renda complementar. Vamos supor, de 2 imóveis que eu tenho. Tá? Mas eu dependo dessa renda. O aluguel é uma complementação. Nesse caso, como você falou que o fundo imobiliário é a longo prazo, você indicaria que fizesse isso para uma pessoa que depende daquilo ou não? O risco acaba sendo maior, tá, Lúcia? Porque, assim, o fundo imobiliário, como eu disse, ele tem esse dividendo. Esse dividendo já é pré-acordado, mas que ele pode mudar num momento de crise. Então, se é algo que é assim, não, eu não fico sem esse dinheiro, é um pouco arriscado você fazer isso com todo o dinheiro. O que eu faria? Se, de repente, eu dependo de 2 imóveis, eu vendo um, fico com um, e um eu ponho no fundo imobiliário. Porque se em algum momento eu tiver uma oscilação de dividendo, ou eu tiver uma oscilação de cota, eu não vou ficar desesperada porque eu tenho uma outra garantia aqui. Tem uma outra renda, tá certo. Uma outra renda aqui, que seria o aluguel. Então, assim, o fundo imobiliário, ele pode ser visto, sim, como uma renda de aluguel, porém, se é algo como é o que você está dizendo, eu dependo, eu não posso ficar sem essa renda. Aí o risco é maior, e isso é muito claro a gente olhar recentemente. Se eu fosse falar isso para você antes da crise, por exemplo, a pessoa ia falar, você está doida, faz 3 anos que o fundo imobiliário só sobe sem parar, eu teria dobrado o meu capital. Então, até vir uma crise. Aí vem a crise, alguns fundos imobiliários diminuíram em 50% dividendos, outros não mexeram nos dividendos. Mas, de repente, você podia ter algum lá
que reduziu um pouco. Então, duas coisas. Eu ficaria com um imóvel e diversificaria em fundo imobiliário, e nessa diversificação, diversificaria em diversos fundos imobiliários, porque aí você também não fica com um único risco, tá? E saber escolher bem o dividendo, né? Fazer essa continha, porque vai ter o fundo que vai pagar meio, vai ter o fundo que vai pagar 0,8, vai ter o fundo que paga 1%. Então, o quanto realmente ele seria necessário te gerar de renda. Então, fazer a escolha dessa carteira também de acordo com o que você precisaria de renda, tá? Mais alguém? Não, acho que Tá bom, mais né? nenhuma pergunta, né? Acho que Então, tá bom. Igor, Gente, você quero pode agradecer falar. muito a oportunidade de estar aqui, viu? De vocês me ouvirem aí nessa noite de quarta-feira. Eu estou à disposição, o Marcos também, acho que vocês têm o contato dele, né? Então, que precisarem, ele está à disposição, quiserem saber de mais palestra, tá, Pedro? Fala com o Marcos, que a gente agenda aí uma data. Quiser saber mais informações do curso, de como funciona a nossa assessoria, e o Marcos pode estar ajudando vocês. Da minha parte, eu só agradeço, eu sempre fico muito feliz quando a gente tem essa oportunidade, porque eu acredito que é disseminando conhecimento que a gente vai conseguir mudar a realidade aí do nosso país, né? É isso aí, é isso aí. Drica, eu agradeço muito pela sua palavra, pelo esclarecimento que você trouxe, essa fase tudo, muita mudança. Muito didática, né? Sim, sim, exatamente. Acho que faz a gente realmente abrir o olho e tentar e perceber, como disse o Pedro, que eu não sei nada, né? Que a gente realmente tem que ir atrás, tem que procurar saber. A gente realmente vai se acomodando com isso e deixando para depois eu vejo isso, e o tempo vai acaba passando. não sendo a prioridade, né? Exatamente, exatamente. Então, agradeço muito a palestra e a gente entra em contato com o Marcos, através do Marcos com você, tá bom? Combinado. Bruno, Vera, eu posso tirar uma foto? A gente pode tirar uma foto para mandar lá para o nosso site? Pode, lógico, lógico. Eu quero que todo mundo faça um sorrisão assim, ó. Depois de uma palestra financeira, eu sempre falo assim, ó, agora eu quero que vocês incorporem assim, vem até mim riqueza. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Aí, obrigada, gente. Muito obrigada, Bruno, viu? Fiquem com Deus e contem com a gente. Tá bom, obrigada. Bruno, se você quiser falar alguma coisa também, fique à vontade. O Bruno acho que não está Agora foi. Não, só reforçando os agradecimentos, que nem acho que todo mundo percebeu, existe um universo muito maior aí do que a gente acha que sabe, né? Mas bom poder contar com vocês para isso no futuro. Obrigado mesmo, Marcos e Drica, pelo tempinho. Sei que quarta-feira nesse frio não é fácil, mas obrigado pela presença de vocês. Bom, eu gostaria também de convidar o pessoal todo para... no dia 7, nós teremos a reunião de transmissão e posse do Conselho Diretor e do presidente eleito, e o Duenas e o Bruno. Então, a reunião vai ser no dia 7 de julho, estão todos convidados. Tá? Então, eu encerro a reunião conjunta do Rotary Club Santos Ponta da Praia e o Rotary Club Satélite Santos Ponta da Praia Grupo Frila, e agradeço a presença de todos. Tá? Então, o Armando vai abrir os microfones. Quem quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá? Obrigado, Drica. Obrigado, muito Obrigado. bom. Obrigada, Marcos, gente.
Quero agradecer ao Marcos o contato que ele fez com a Drica de nos trazer essa palestra. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com todo mundo. Tenho certeza aí que fico muito feliz aí também com a presença aí de todos vocês. É um prazer para a gente estar sempre aí batendo um papo em relação aos investimentos, podendo estar ajudando o máximo possível todo mundo. Tá bom, gente? Como a Drica comentou, a gente fica total à disposição aí para ajudar, dar qualquer suporte em relação aos investimentos aí e qualquer dúvida que fique, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Excelente noite aí a todos também. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Prazer, viu? Boa Eu posso noite. fazer o convite da nossa distribuição de impostos também? Eu passo o contato do Marcos para você, Pedro. Não, o convite para a nossa festiva de transição de impostos do Rotary. Sim, fique à vontade. Fique à vontade. Posso? Fique à vontade. Companheiros, Posso? Lógico. como a companheira Vera, presidente, falou, eu estou presidente do Rotary Clube Guarujá Vicente Carvalho e vou fazer a dobra aí no próximo ano. Então, gostaria de convidar todos vocês. Vai ser na segunda-feira que vem, no dia 21, e vamos ter a comemoração aí dos 30 anos de fundação do nosso clube, a admissão também de 4 novos companheiros. Então, se vocês puderem e quiserem participar, serão muito bem-vindos. Vou passar o convite para a Vera, ela coloca no grupo de vocês de WhatsApp. Muito obrigado, presidente. Obrigado, companheiros. Obrigada. Andréia Sá, agradeço sua presença. Obrigada. Gostei muito de te ver aqui nessa reunião. Eu entrei atrasada porque eu estava dando aula, né? Imagino. Mas a próxima vez que tiver algo assim, eu quero desde o comecinho para aprender um pouco, porque realmente é algo que eu não sei nada. O que a gente percebe é isso, né? Que a gente realmente acaba não tendo um conhecimento muito pequeno sobre isso e vai ficando, a gente vai deixando para depois e a gente precisa realmente ir atrás para conhecer melhor, né? Isso, exatamente. Obrigada pela oportunidade, viu? Imagina. Gente, Lúcia, obrigada pela presença também. Eu que agradeço, gente. Boa noite a todos, foi ótimo. Boa noite. Boa noite. Braz. Boa noite, felicidade. Boa noite a todos. Até mais. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Braz, um beijo para a Leda. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Beijo a todos. Obrigado, Armando, novamente. Vera, aguarda um pouco, por favor. A Lúcia depois quer falar com você. Depois te ligo. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau. Armando, obrigado. Luíde, obrigado. Maurício. Anne, obrigada. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite.